Santo do Dia: São Pedro Canísio. Origens: Pedro Canísio nasceu no dia 8 de maio de 1521, onde situava-se o Ducado de Gelden, hoje Holanda. Diferente dos outros garotos, buscava os livros de oração ao invés das brincadeiras. Aos 12 anos, reunia criança para ensinar a elas trechos da Bíblia e do Catecismo da Igreja. Muito aplicado aos estudos, quando completou 15 anos, foi enviado por seu pai à cidade de Colônia para estudar. Com apenas 19 anos, ele concluía o doutorado em filosofia. Doutor na ciência e na fé. Pedro Canísio, em seu tempo de estudos, não se limitou a aprender somente as ciências deste mundo. Como teve um mestre vivamente católico, ele também se aprofundou na doutrina de Jesus Cristo. Isso levou ao despertar da vocação religiosa, que já se percebia desde a sua infância. Recusa um casamento. Logo depois da formatura de Pedro Canísio, seus pais trataram de arranjar para ele um bom casamento, como era costume na época. Neste casamento, estava embutido um bom futuro financeiro para a família. Porém, Pedro Canísio, ouvindo a voz do seu coração, recusou a proposta e, além de recusar, fez um voto eterno de castidade. Depois disso, mudou-se para Mainz, para a finalidade de se dedicar somente aos estudos da religião. Um dos primeiros jesuítas. Em Mainz, Pedro Canísio era orientado por um padre chamado Faber. Este era um discípulo famoso do futuro Santo Inácio de Loyola. Padre Faber teve influência direta na vocação de Pedro Canísio, tanto que, em 1543, Pedro ingressou na Companhia de Jesus, então recém-fundada. 3 anos mais tarde, ele era ordenado padre jesuíta. Logo recebeu a missão de retornar para a cidade de Colônia, onde deveria fundar uma nova casa para a ordem. Lutando contra a divisão. Em Colônia, a divisão do protestantismo dividia a igreja. São Pedro Canísio lutou bravamente contra o tal cisma. Assumiu o cargo de professor de teologia e passou a ser respeitado até mesmo pelo imperador. Por seus argumentos teológicos, conseguiu que o arcebispo local, que era abertamente a favor do protestantismo, fosse afastado. Depois, tornou parte do famoso Concílio de Trento, como era representante do cardeal Otto de Augsburg. Combateu o cisma protestante igualmente nas cidades de Messina e Roma, onde dava aulas de teologia. Depois foi enviado à cidade de Viena, na Áustria, onde o cisma protestante causava grandes danos. Luta incansável. Essa época foi uma das que São Pedro Canísio mais produziu. Escreveu inúmeras obras literárias, escreveu um catecismo que teve sua primeira publicação em 1554. Esta obra teve mais de 200 edições ao redor do mundo, sendo traduzida em 15 línguas. Fundou colégios católicos em várias cidades importantes como Praga, Viena, Baviera, Innsbruck, Colônia e Dillingen. Santo Inácio de Loyola, fundador da Ordem dos Jesuítas, nomeou-se o provincial da Ordem para a Áustria e a Alemanha. Mesmo acumulando a função de provincial, São Pedro Canísio pregou em Friburgo, Estrasburgo e até mesmo na Polônia. Em todos esses lugares, instruía, ensinava e denunciava os seguidores de Lutero, gerador do protestantismo. São Pedro Canísio foi um dos maiores obstáculos à propagação do cisma protestante. Graças a ele, a maior parte da Alemanha se manteve fiel à Igreja Católica. Morte.
São Pedro Canísio conquistou a admiração de papas e governantes. Era muito respeitado por ser o primeiro jesuíta alemão e por toda a grande obra que desenvolveu. Ele faleceu no dia 21 de dezembro de 1597, na cidade de Friburgo, que fica na atual Suíça. São Pedro Canísio faleceu no mesmo ano em que São José de Anchieta, outro grande jesuíta, também entregou sua alma a Deus. São Pedro Canísio completou 54 anos de total dedicação à ordem jesuíta e à Igreja. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Pio XI no ano de 1925. Na ocasião, recebeu o título de Doutor da Igreja. Oração a São Pedro Canísio. Ó Deus, que marcaste pela vossa doutrina a vida de São Pedro Canísio, concedei-nos, por sua intercessão, que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Pedro Canísio, rogai por nós.